Olá, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Escola do Apologista. Eu sou o obreiro Ricardo Lotti, sou apologista formado e para você que não está familiarizado com apologética ou você talvez esteja pensando assim, meu Deus, eu cliquei nesse vídeo e nem sei o que é apologética. Eu vou dar uma breve introdução aqui para você sobre o que significa a palavra apologética e qual é a sua função. Apologética é o campo da teologia responsável por defender a fé. Apologética é a defesa da fé baseada em argumentos, ou seja, a apologética ela é responsável por trazer clareza a dúvidas das pessoas, dos irmãos, com argumentos bíblicos. Não pode ser argumento filosófico, argumento de teólogos. Não, tem que ser um argumento bíblico, tem que ser um texto. Se o texto diz que 1 mais 1 é 2, pronto, acabou, é 2. Ah, mas o filósofo disse que é 2,5. Ah, mas o teólogo disse que é 1,5. Não, a Bíblia falou que é 1 mais 1 é 2, é pronto, acabou. Então, ela tem que trazer argumentos bíblicos. Ela visa responder perguntas que podem afastar pessoas de Deus e rebater críticas que tentam desmerecer a veracidade da religião. Ou seja, quem nunca se deparou com aquela grande pergunta? Se Deus é tão bom, por que existe o mal? A apologética ela tem a função de trazer clareza a esse tipo de pergunta que parece impossível de responder. Ou então, quem nunca ouviu uma heresia de alguma seita? Por exemplo, eu já ouvi uma heresia de um testemunho de Jeová falando que Jesus é um Deus menor, sendo que a Bíblia fala que ele é o Deus verdadeiro. Então, esse campo da teologia apologética é a defesa da fé e comprovar a veracidade da religião. Beleza? Não vou pedir para você se inscrever agora, para você curtir agora, para você comentar, para você compartilhar, porque primeiro eu quero saber se você vai gostar do conteúdo, você tem que saber. Será que eu vou gostar desse conteúdo que o obreiro Ricardo Lotti está passando para mim? Mas eu creio que se você é um cristão verdadeiro, você ama estudar a palavra, você ama buscar mais do Senhor na Bíblia, você ama aprender mais, né? E para esse primeiro vídeo, eu preparei algo bem legal mesmo, que a gente já vai poder aplicar um pouco da teologia apologética, que é num texto bem simples. O texto de Gênesis 6,6 diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meu Deus! Quantos pastores, quantos pregadores, evangelistas, enfim, missionários, a gente já ouviu falar, olha, a Bíblia está falando que Deus se arrepende. Mas o que é o arrependimento? O que será? O que significa a palavra arrependimento? Arrependimento, num sentido mais simples, significa voltar atrás. E você só volta atrás de algo que você fez de errado. E porventura pode Deus errar alguma coisa? Porventura Deus é falho? Não. Deus ele é perfeito, ele não falha, ele não erra. Porém, ele se entristece. Ele fica irado, ele ama, ele castiga, ele exorta, ele corrige, mas se arrepender? Mas o texto está dizendo que ele se arrepende. E como eu resolvo essa equação? Se um dia chegar alguém para você e você está pregando ou você falou, não, Deus é perfeito, ele não erra, e alguém apresentar esse texto para você. Aqui está dizendo que em Gênesis 6,6 que Deus se arrependeu de criar o homem. Como que fica essa questão? Para isso a gente precisa ter uma ferramenta. Né? Todo apologista ele tem que estar com a sua bagagem, com itens muito preciosos da sua bagagem, né? Um primeiro item muito importante é uma Bíblia confiável. Eu gosto de usar a Bíblia NVI, porque ela é a nova versão internacional, ela é uma versão que foi traduzida diretamente dos manuscritos originais, mas você pode usar Ferreira de Almeida, King James, não tem problema nenhum. Mas o mais legal que eu gosto de usar é uma Bíblia Strong. E há mais ou menos uns 2 anos atrás eu tive contato com esse tipo de ferramenta. O que é Bíblia Strong? Para você que nunca ouviu essa palavra. A Bíblia Strong ela é uma Bíblia
que você instala no seu celular, e aonde as palavras que estão grifadas em azul, você clica nela e vai te dar todo o sentido daquela palavra, a etimologia, qual é o significado num contexto ali bíblico daquela palavra. É como se fosse você clicou na palavra, aparece um dicionário sobre aquela palavra. E quando eu fiz o curso na Faculdade Teológica Bethesda, de Escola do Pregador, os pastores lá apresentaram uma Bíblia dessa no aplicativo Olive Tree. E eu fui buscar essa Bíblia lá, ela custava R$ 150. Eu falei, meu Deus, eu não posso pagar isso, né? Tá muito caro, tava fora do meu orçamento. Então eu, como um cara teimoso, fui lá e fucei, procurei e acabei achando uma Bíblia de apenas R$ 6. E você encontra na Play Store. Eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo, o link da Play Store. Você vai lá, paga R$ 6 pelo cartão de crédito na versão Premium. E você vai ter um item muito, mas muito precioso, muito bacana na sua bagagem. Você pregador, que gosta de trazer uma profundidade na tua palavra, essa Bíblia vai te ajudar muito mesmo. Bíblia Strong. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Então vamos voltar aqui ao texto. Então, primeiro você tem que ter uma Bíblia confiável. Segundo, tenha essa Bíblia Strong. Ou então você pesquisa a palavra no Google. Eu acho mais interessante você adquirir essa Bíblia Strong, porque você vai ter um acesso rápido quando alguém te questionar como uma pergunta dessa. Se Deus é perfeito, por que ele se arrependeu? O arrependimento sai mediante algo errado que você fez. Como resolver essa questão? Vamos lá então, Gênesis 6,6, vou ler mais uma vez. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Nossa, Deus se arrependeu. Porém, um bom apologista, ele tem que ter em mente versículos que vão sempre ajudá-lo a refutar esse tipo de heresia. Porque toda heresia ela é bíblica. Né? Não existe uma heresia que não seja bíblica. O cara tirou de algum lugar da Bíblia e o cara torceu a palavra de Deus. Então Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu. Porém, em Números 23,19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, na parte A do versículo. Então veja, quem escreveu Gênesis? Moisés. Quem escreveu Números? Foi Moisés. Ué, mas por que em um ele fala que Deus se arrependeu e no outro ele fala que Deus não pode se arrepender? Eu vou abrir minha Bíblia Strong aqui e vamos ver agora o significado dessa palavra. Gênesis 6,6. Pega a sua Bíblia aí, anota, vai ser bem bacana. Então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então a gente está com essa questão. Deus se arrepende ou não se arrepende? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Números diz que não, mas Gênesis está dizendo que sim. O mesmo autor escreveu duas coisas que batem de frente uma com a outra. E com qual eu fico? No hebraico, existem palavras chamadas palavras polissêmicas, que são palavras que trazem duplo sentido ou até mais sentidos. E a Bíblia Strong vai te proporcionar você ver os outros sentidos dessa palavra, arrependeu. Eu vou clicar aqui em cima da palavra arrependeu. Vamos ver o que vai aparecer. A palavra em hebraica que aparece é naham. Significa, primeiramente, lamentar, consolar-se. Também significa arrepender-se, confortar, ser confortado, ser movido a compaixão, ter compaixão, sofrer tristeza, consolar-se, ser consolado. Enfim, essa palavra tem vários sentidos. Então a gente vê que para a gente fechar essa equação, que a Bíblia é inerrante, que Deus ele é perfeito, sabe que ele não se arrepende? Qual seria a melhor tradução dessa palavra? Ah, mas o João Ferreira de Almeida lá, ele errou quando traduziu? Pois é, né? Há um tempo atrás, nem sei que época que ele começou a traduzir a Bíblia, só sei mais ou menos que ele traduziu, se eu não me engano, até o profeta Zacarias, se não me falha a memória. Posso estar enganado, mas é até algum dos profetas. Não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Ainda mais que o hebraico depende da escrita que você pegar, não aparece as vogais, né? Não aparece ali em cima das letras as vogais, né? As pontuações para você ter a fonética correta.
Então ele leu ali a palavra Naham e a primeira coisa talvez que ele poderia ter aprendido é se arrependeu e colocou se arrependeu. Aí lá na frente, em Números 23, também aparece Naham, ele colocou se arrependeu. Em número 23, encaixa certinho. Deus não é não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Mas agora em número 6,6 está dizendo que ele se arrependeu. Então a gente consegue ver o sentido dessa palavra que não é se arrependeu ali em Gênesis 6,6. É que Deus se entristeceu. Ele lamentou, ele ficou triste de ver a sua criação tomando um caminho errado. Então, se um dia alguém falar para você, olha, Deus se arrepende, você vai lá na sua Bíblia Strong, clica na palavrinha, vai ver que a palavra é Naham, e Naham também significa se arrependeu. Mas em primeiro significa lamentar. Então Deus lamentou. Adão e Eva pecaram, Deus se entristeceu, ele lamentou, falou, olha, foi uma escolha de vocês, eu me entristeço com isso. Porque que pai que não se entristece com o erro do filho? Que pai que não se entristece, por mais perverso que seja o erro do filho, que pai que não se entristece? Um pai que ensinou tudo o que é certo, tudo o que é correto, o caminho que deve seguir, e o filho lá na frente tropeça e erra. Então Deus se entristeceu. Porque Deus ensinou certo, Deus não tinha do que se arrepender. Deus não precisava se arrepender de nada, não foi culpa dele, ele ensinou certo, ele criou o homem e a mulher perfeitos. Perfeitos, absolutamente perfeitos. O homem fez a sua escolha e acabou errando, perdendo a comunhão que tinha com Deus. E perdendo essa comunhão, se distanciando de Deus, Deus se entristeceu. Então, na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, Deus não se arrepende. Ele se entristece de ver os seus filhos errando. Amém? Eu gosto muito de pegar esse tipo de, essas aparentemente contradições na Bíblia e resolvê-las. É algo que é muito rico para a gente, traz muita sabedoria, traz muito entendimento. E isso é só um pouquinho só do que vem pela frente nesse canal. É só um tira-gostinho, é só uma pequena fatia do bolo. Creio que daqui para frente você vai se importar um pouco mais com a palavra de Deus, vai ler um pouquinho mais com atenção, vai tentar ver com outros olhos, pensando fora da caixa. Todo mundo está indo para a direita, mas a Bíblia está falando que é para a esquerda, então eu vou ficar com a Bíblia. Porque eu não vivo de tradição, eu vivo do que a Bíblia fala, do que a Bíblia diz, do que está escrito. A gente vai muito pelo que ouve, e isso é um erro do cristão, né? É uma falha nossa. Quem nunca ouviu já vi pregadores falar assim, porque está escrito, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E eu fui pesquisar, não está escrito isso na Bíblia, em nenhum lugar. Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E você vai pesquisar, não tem nenhum versículo que fala de mar do esquecimento, só fala das profundezas do mar. Outro jargão legal também que eles usam deixa eu ver se eu lembro aqui um jargão que eu ouvi uma vez. Sim. Eu sou nazireu, nascido em berço cristão. E você vai ver que nazireu não significa isso. Por quê? Porque a pessoa vem ouvindo muitas coisas ao longo do tempo e não pesquisa. Então a dica que eu te dou hoje, nesse primeiro vídeo, é seja um cristão bereano. O seu pastor falou alguma coisa para você? Vai na Bíblia. Você ouviu alguma coisa de um pregador famoso? Vai na Bíblia conferir. Os bereanos faziam isso. Paulo pregava para eles e eles iam lá na palavra de Deus e conferia para ver se estava batendo aquilo que Paulo estava dizendo, estava pregando para ele. Então dê mais valor a esses pequenos detalhes, traz uma rica sabedoria para a gente. Amém? Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, desse primeiro impacto da apologética. E digo mais uma vez, isso é só uma fatia do bolo. Para a semana que vem tem um vídeo bem legal relacionado à Páscoa, bem pascual, bem especial. Já vou dar uma dica. Será que Jesus morreu na sexta-feira? Será que a Páscoa é comemorada sempre no domingo? Interessante saber, né? Vá pesquisando aí. Até semana que vem a gente se encontra e a gente estuda junto. Vamos com fé, vamos aprendendo até que ele venha.